Olá, meus irmãos. Eu me chamo Dofanitinha de Amonjá. Vocês estão no canal Segredos da Iaô e vamos lá para mais um vídeo. Irmãos, como eu prometi no meu Facebook, hoje eu vim trazendo para vocês, informações de como a Umbanda, deu origem aqui no Brasil. Tá? Nós vamos falar também, aproveitar para poder falar um pouco da Quimbanda, porque a Umbanda ela chega aqui no Brasil através do culto à Quimbanda, tá? Aproveitando também para poder fazer vocês entenderem o porquê de aqui no Brasil existir a falácia de que Exu e Pombogira são escravos de Orixá, né? Da onde saiu, da onde surgiu, né, essa história. Tá? Ao longo da história vocês vão conseguir entender isso também e o porquê, né, daqueles que me acompanham no canal sabem disso, de eu sempre estar enfatizando a importância, né, de se tratar Exu e Pombogira com respeito, com gratidão, com reverência, né, justamente porque eles na verdade eles vêm, é um culto, né, que é através da nossa ancestralidade, tá? Ao longo de toda a história vocês vão conseguir entender também sobre isso. O que acontece? Na verdade, a minha intenção é para que vocês peguem, absorvam, né, o contexto principal de como se deu a origem da Umbanda, né, dando uma pincelada, tá, na história também da Quimbanda e como os negros trouxeram, né, essa religiosidade para a gente aqui no Brasil, tá, meus irmãos? Então, vamos primeiro entender, tá, que lá na África, né, lá no Congo, tem o povo Banto, né, que se divide em Bagangas, Balungas e Balumbás, tá? O povo Banto tem como crença, né, eles acreditam em Zambiocongo, tá? Que seria o deus supremo deles, tá bom? E eles acreditam também que esse Deus Supremo chamado Zambiocongo, ele envia aqui para a Terra os inquices, né, que são as divindades às quais eles são adoradores, né? Então, Zambiocongo, esse Deus envia os inquices para a Terra, né, que vai muito uma prática, né, um entendimento religioso que vai muito com relação ao cristianismo sobre o Deus Supremo, onde ele sozinho ele cria a terra, tá? É parecido com isso, a forma deles pensarem. E aí Zambiocongo envia os inquices para a Terra para quê? Para que ele ajude, né? Os inquices eles foram criados através da força da natureza, né? Com o intuito de auxiliar na criação do mundo e também de fazer esse intermédio, né? Entre os seres humanos e a divindade, entre o Deus deles, tá? A partir daí, né, é importante saber que o culto, né, que se chama, que vocês conhecem como Quimbanda e futuramente Umbanda, né, ele é feito através da ancestralidade. Que ancestralidade é essa que eles cultuam, tá? Então, dentro do povo Banto existiam os tatas, os gangas, tá? O que seriam? Seriam grandes líderes religiosos, né? Que quando encarnados, quando viveram aqui na Terra, eles seriam grandes líderes religiosos, aonde eles ajudaram muito na sociedade, né? Onde eles fizeram coisas boas, né? Diante aquela sociedade ao qual eles estavam ali praticando a liderança, né? O líder religioso deles. Feito, né? A partir do momento que ele morre, que ele desencarna, então é passado a se cultuar, tá? Esse ancestral. Então, o culto à ancestralidade é a partir desse pensamento, tá? A partir daí, vocês podem associar o porquê, tá? De aqui no Brasil dizerem que Exu e Pombogira seriam escravos de Orixá, justamente porque esses grandes líderes religiosos, né, além de ser um benfeitor, né, para o povo deles, eles eram adoradores, né, grandes adoradores dessas divindades que são os inquices, tá? E a partir daí, a partir da morte deles, aqueles que continuam aqui encarnados e fazem esse culto à ancestralidade, eles passam a acreditar, né, que por esse líder religioso
ter sido tão adorador, né, dessa divindade quando vivo, que a partir do momento que ele morre, ele passa então a trazer orientações, recados que seriam dos inquices, né, das divindades do Deus, dos deuses deles, tá? Quando chega no Brasil, todo esse contexto vira essa falácia de que a partir daí, então, Exu e Pombogira, eles são escravos de orixá, né? A palavra macumba, na verdade, ela vem de maquiumba, tá? Que significa o quê? Espíritos da noite, né? Então, nós vamos para maquiumba, nós vamos louvar os espíritos da noite. E aqui no Brasil ela acaba sendo abrasileirada, né? E ela vira macumba, tá? Mas ela dá origem a essa palavra de maquiumba, que é espírito da noite, ou seja, vamos louvar os espíritos da noite. Aonde esse culto à ancestralidade, né? Ele era sim feito à noite, tá? E é chegado a um dado momento aonde os portugueses, eles chegam até o povo banto, né? Eles chegam até a África, onde lá existiam também os negros, né? Escravizados. E para que o rei de Congo mantivesse uma vida espiritual tranquila, né? E para que ele mantivesse a comercialização dos seus negócios de uma forma pacífica, tá? Ele então aceita ser evangelizado, né? Então a chegada dos portugueses ao povo banto, eles traz também o evangelho, né? Que é o Deus que nós conhecemos aqui na Bíblia, os santos católicos, enfim. É toda essa mistura que nós temos aqui no Brasil. E aí eles passam a ser, então, evangelizados. O rei de Congo, que na época ele tinha o nome de Mani Congo, tá? Ele aceita ser evangelizado. A partir daí, os seus súditos, por vontade própria, também, né, indo em comum acordo com o que o rei deles passa a fazer, eles também começam a se evangelizar por vontade própria. Partindo então, um momento em que o povo banto ele é dividido, tá? Ele fica dividido em duas partes, entre aqueles que aceitam o evangelho e passam a ser evangelizados e os que são totalmente contra essa prática religiosa e não aceitam de forma alguma, tá? O Deus dos brancos, ou viver, né, sobre a mística, né, e a crença do Deus dos brancos, né, dos homens brancos. Com isso, o que acontece? Esses que são ali protegidos, tá? Por grandes feiticeiros, né? Por grandes guardiões da tradição do povo banto, tá? Eles começam a se organizar na intenção de fazer uma revolução, né, contra o rei do Congo e também contra os portugueses e o suposto Deus branco dos portugueses, tá? Passado alguns anos aonde essa convivência ela se torna pacífica, né? Porque eles conseguiram adaptar o culto à ancestralidade, essa prática religiosa associado ao cristianismo, aos santos católicos, né? Tudo aquilo que a gente já ouviu falar na nossa história. Até que um descendente desse rei que tinha aceitado ser evangelizado, ele assume o trono, tá? E a partir daí ele decide então reunir, né? Reunir todo o seu povo de novo, né? Em prol de uma tradição religiosa. Com isso, os portugueses eles perdem espaço e decidem então voltar ao Brasil, sendo que quando eles retornam ao Brasil, eles vêm trazendo muitos negros, né? São os negros escravizados, tá? Junto deles, e a partir daí então forma-se os povos, né? Distintos, os partidários, né? Então é aquele que é do partido ao qual aceitou o evangelho, né? E aqueles partidários que são os que vão contra, tá? Ao evangelho, né? Que não aceitaram de forma alguma serem evangelizados e mantém-se aí a cultura e a sua tradição aos inquices, a sua ancestralidade, mas sem associar de forma alguma ao Deus dos brancos, tá? Os santos católicos. Então, quando chega aqui no Brasil,
né? A partir daí se tem então a origem da Umbanda, né? Então a quimbanda ela veio, né, do povo banto, né, que eram os quimbandeiros, ela veio do povo banto. Quando ela chega aqui no Brasil, devido a essa divisão, tá, de partidários, ela então cria-se então a Umbanda, né? Que também ela vem, quando ela chega através desses negros, ela vem com esse pensamento de estarem louvando também a sua ancestralidade. Mas o que acontece, né? A quimbanda, né, ela vai ficar dividida para aqueles negros que não aceitaram de forma alguma serem evangelizados, que pregam a tradição, tá? Que não aceitam viver sobre as crenças de um Deus branco, né, do Evangelho. E a partir daí acredita-se, tá, que esses seres desencarnados, né, os seres que morreram e que são louvados através do culto à ancestralidade, eles por si só fazem-se a divisão dessas duas religiões, dessas duas linhas religiosas, né? Então, passando a ficar, né, os espíritos, né, que fizeram desencarne e quando vivos também não aceitavam o evangelho, a evangelização, eles passam então a ser cultuados, tá, pelos encarnados que fazem parte da quimbanda, né, aonde eles tinham como cor predominante o vermelho e o preto, tá? Tendo em vista que eles tinham a prática, né, da sacralização dos bichos, eram energias onde eram manipuladas tanto para o bem quanto para o mal, se assim eles achassem por bem e necessário fazer, né? Porque eram espíritos que viveram aqui voltados a uma revolução, né? Revoltados contra o próprio rei de Congo por conta da evangelização. Então, eram espíritos orgulhosos, e esses espíritos passam a ser cultuados pelos quimbandeiros, pela quimbanda. E a outra linha da Umbanda, então, fica-se então dividido para aqueles espíritos que, quando vivos, tinham aceitado a evangelização, tá? Eles morrem, passam a ser cultuados pelos umbandistas, né? Aonde a Umbanda é a prática da caridade, do bem, né? Naquela época, a cor que predominava para poder distinguir e ter a diferença era o vermelho, preto e o branco, tá? Para poder ter essa separação né, das duas religiões. E eles cultuam aí os caboclos, os pretos velhos, né? E ao longo dos anos, devido à procriação, né, de nós seres humanos aqui no Brasil, existe então aquela miscigenação de povos, né? Os povos eles se misturam. A partir daí, nós não podemos afirmar, né, de forma alguma, que esses espíritos aos quais nós louvamos, né, reverenciamos dentro da nossa Umbanda, que são Exu, Pombogira, Caboclo, Preto Velho, Cigano, que eles são espíritos brasileiros, tá? A religião, ela é brasileira, não os espíritos, tá? Porque se nós estamos, então, louvando a nossa ancestralidade, né, como eu acabei de explicar, com relação à história de como tudo aconteceu, né, existe uma miscigenação de povos muito grande aqui no Brasil. Então, nós não podemos afirmar que os espíritos eles são brasileiros, e sim que a religião ela é brasileira, onde na Umbanda, né, não existe a sacralização dos bichos, né? É uma coisa mais branda, mais amena, né? Em prol da caridade, da evolução, não só do próprio espírito, mas também da evolução espiritual e pessoal do médium, né? A qual recebe a entidade. Tá, meus irmãos? Então, é para que vocês consigam entender. E lógico que eu não posso deixar de afirmar para vocês o quê? Né? Que não existe uma verdade absoluta dentro da nossa religião, justamente porque, né, a nossa religião ela tem a descendência africana, porém lá é muito regional, ou seja, em cada região, né, em cada tribo, em cada povo, né, eles cultuam
orixás e fazem culto à ancestralidade de formas diferentes, tá? Então não existe uma verdade absoluta, e sim a importância de se entender o conceito da espiritualidade, né? A importância desses seres nas nossas vidas, tá? A importância de, como eu sempre falo, né? De tratar eles com respeito, com gratidão, com humildade, né? Com reverência, justamente porque nós estamos, na verdade, reverenciando de alguma forma a nossa ancestralidade, e que foge muitas coisas, muito da falácia, né, que a gente escuta aqui, de que são energias negativas, de que são energias que trabalham para o mal. O mal, ele existe dentro do ser humano. Tá? Ele não é a entidade, não é a energia que é ruim. O mal está dentro do nosso coração, do coração do ser humano. Então, se você vai manipular essa energia para o bem ou para o mal, isso vai depender da gente. Então, não são as entidades que são ruins, tá? E sim, os seres humanos, as quais manipulam essas energias, e essas entidades que fazem elas sim ser para o bem ou ser para o mal, tá, meus irmãos? Eu espero que tenha ficado entendido, né, o porquê de se acharem, de ter dessa falácia, dizer que Exu é escravo de orixá, tá? Isso para mim não existe, né? Eu não concordo com isso, mas se deu a explicação que eu dei para vocês, né? Uma vez que depois de esses líderes religiosos, depois de mortos, poderiam então ter contato com essa divindade, com os inquices, e trariam então orientações, né, e respostas através dessas energias desses orixás, né, que são comparados aos orixás, são os deuses, tá, do povo banto, né, que foram os inquices criados pela força da natureza. Tá, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de deixar o like de vocês, não esqueçam de se inscrever no canal para que vocês recebam novas notificações. Aqueles que ainda estão chegando agora, tem bastante vídeo aí no canal falando sobre Exu e Pombogira, sobre como cultuar eles dentro, né, da casa de vocês, pelas próprias mãos, sem depender 100% do seu pai de santo e da sua mãe de santo. Tá, meus irmãos? Um beijo e até o próximo vídeo.